Deixa eu ver aqui. Gente, aconteceu uma situação. Só começou a gravar depois que. Jefinho, veja aí essa questão de Paulo. Paulo Guilherme. Quem é Paulo Guilherme? É lá de Riacho, é? Certo, vou olhar agora. Pronto, então vamos começar a aula, tá bom? Então vamos aqui. Na aula passada de física, nós tínhamos visto o conceito de inércia, não era assim? Que inércia é a tendência dos corpos em permanecer em seu estado. Se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. E se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Tá ok? Então, está parado, quer ficar parado. Está em movimento, quer ficar em movimento retilíneo uniforme. Então, a aula da aula passada. O que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver na aula de hoje a famosa segunda lei de Newton. Pronto. Essa segunda lei de Newton, galera, nós vamos mexer com ela com conteúdos de primeiro ano, com conteúdos de segundo ano e com conteúdos de terceiro ano. Então, assim, ela é muito importante, tá ok? E aí a gente colocou a figurinha aí. Segunda lei de Newton, a força é má. Por que a gente colocou que a força é má? Basicamente, só para a gente lembrar que a força resultante é igual ao produto, ou seja, a multiplicação, né, a multiplicação da massa pela aceleração. Então, essa equaçãozinha aí, a gente vai mexer muito. E o que danado é a força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no corpo, tá certo? De todas as forças que estão agindo no corpo. Aí é igual a massa vezes a aceleração. Só vai existir aceleração se tiver mudança de velocidade. E aqui a gente coloca um quadradozinho para vocês já irem lembrar, ó. E aí quem foi o cara? Newton. Então observem nessa figura do foguete, na figura do foguete, que para o foguete subir, e para o foguete subir, ou seja, para o foguete ter mudança na velocidade, é preciso que haja uma força. Eu tenho uma massa gigantesca, que é essa nave, né? E aí, essa nave, ela tem que jogar alguma coisa para trás, ou seja, ela tem que aplicar uma força para poder subir. Da mesma forma, somos nós, como estamos em pé e a gente quer pular. Então, a gente aplica uma força no chão e a gente é impulsionado, né, para cima. Beleza? Como eu estava parado no chão, quando eu pulei, eu ganhei velocidade. E a gente, quando falar em velocidade, se tiver mudança da velocidade, eu vou até colocar aqui, ó. Se tiver mudança da velocidade, é porque tem a aceleração, né? E aí, para que esse corpo venha a mudar de velocidade, eu preciso aplicar uma força nele. Gente, preste atenção, para mudar a velocidade. Porque a gente viu na aula passada que para um corpo permanecer em movimento, eu não preciso de força. É o caso, por exemplo, da gente jogar um corpo no espaço. Ele vai se movimentar infinitamente porque não tem nenhuma força para poder pará-lo. Então ele vai continuar se movimentando, se movimentando, se movimentando, se movimentando. É a inércia. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de mudança de velocidade. Para ter mudança na velocidade, eu preciso de ter força. Tá bom? Certo? Tranquilo? Vocês estão nesse exato momento, segurando o celular ou o computador está aberto aí, está uma caneta, creio. Para essa caneta que está parada, ela mudar de local, ela ter velocidade, eu vou precisar aplicar uma força nessa caneta. Por isso que Newton diz, ó, a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças de um corpo, é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Tá ok? A gente vai mexer muito com ela. Não esquece disso. Só outro detalhe, o carrinho do supermercado. Quanto mais massa você colocar,
maior a força que você vai ter que aplicar ao carrinho para o carrinho poder andar. Tá bom? Então, vamos aqui. Gente, aqui eu coloquei 5 situações, tá certo? Que a gente vai analisar uma por uma. Que situações são essas? Vamos lá, vamos pegar a primeira. Gente, bem devagarzinho para a gente poder entender. Na letra A, o meu corpo só tem uma força sendo aplicada. Só tem uma força sendo aplicada nesse corpo. Se só tem uma força aplicada nesse corpo, então a resultante é essa própria força. Entenderam o que eu disse, gente? Se tiver apenas uma força aplicada no corpo, a resultante é essa própria força. Aí, Bandeira, como assim? Segundo a lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? Só tem o pobre velho do F. Então, F igual a massa vezes a aceleração. Entenderam isso? Se só tiver uma força, ela vai ser a própria resultante. Posso passar para a letra B? Me digam que sim ou que Pode. sim. Se tiver só uma força, ela é a própria resultante, tá bom? Bandeira. E se tivesse, no caso da letra B? Vamos pegar o caso da letra B. Na letra B, deixa eu colocar na Beatriz aqui. Na letra B, olha só como é que eu tenho. Eu tenho o meu corpo, aí eu tenho F1 para a direita, e eu tenho F2 para a esquerda. Eu não tenho só uma força. Eu tenho duas forças. Aí agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Galera, quando falar em direção, vai ser horizontal, vertical ou inclinada. Sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Pergunto: essas duas forças, elas têm ou não têm a mesma direção? Sim. Sim, elas têm a mesma direção horizontal. Só que são sentidos o quê? Opostos. O que é que Newton dizia? Que a força resultante era o produto da massa pelo quê? Pela aceleração. Aí quem vai ser a força resultante? Olhem para mim agora. Eu, Bandeira, vou adotar. Eu estou dizendo que quem for para a direita vai ser positivo e quem for para a esquerda vai ser negativo. Eu estou adotando e vocês podem adotar isso. Aí como é que vai ficar esse negócio dessa força resultante? Olha como ela vai ficar, gente. Ó, vai ficar F1 positivo, porque está para a direita, menos F2 igual a massa vezes o quê? A aceleração. Por que veio menos? Porque o F2 estava no sentido contrário. Aí alguém pode olhar para mim e nesse exato momento falar assim: Bandeira, e se os dois tivessem a mesma direção e o mesmo sentido? Newton afirma que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem vai ser a força resultante? F1 está para a direita? Tá, positivo. F2 está para a direita? Tá, positivo. Oi, Roberta. No caso, Pedro, o F1, por exemplo, sempre vai vir positivo ou pode vir um valor negativo? Quem vai dizer que é positivo ou negativo é você. Você vai adotar para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aí, vamos lá, numa situação em que o móvel está se movimentando para a direita, aí você coloca o positivo para a direita. E quem tiver no contrário, negativo. É uma percepção física que você vai ter que ter. Note que bandeira foi que bandeira fez, colocou o sinal de mais lá em cima. Quem tiver para a direita, positivo, quem tiver para a esquerda, negativo. Da mesma forma, eu posso adotar para cima ou para baixo.
Gente, até aí tudo bem. Gente, Ok, pode arrochar, meu filho. tá ok, pode Ok, arrochar. Beleza? arrocha. Rocha. Aí vamos agora na letra C. Na letra C eu tenho o corpo aqui. Aí F1 tá para cima. F1 tá para cima. E F2 tá para baixo. Se vocês notarem, vou dar outra dica. Se vocês notarem, quem é maior, F2 ou F1? Pelo tamanho da seta. F1. É F1. F1. Se F1 é maior, aí eu já muito esperto e digo assim, quem tiver para cima é positivo. Quem tiver para baixo vai ser o quê? Negativo. O que é que Newton dizia? Que a soma de todas as forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Como é que vai ficar a força resultante? F1 está para cima, então ele é positivo. E F2 está para baixo, então ele é negativo. Pronto. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Boa. Vamos lá. Olha, vocês me digam, viu? Gente, tirem Viu? dúvida, vão no WhatsApp, pelo amor de Deus. Vamos à letra D. Olha o que diz a letra D. A letra D diz assim, ó. Diz que F1 está para a direita. Aí diz que F2 está para a esquerda. E F3 também para a esquerda. Quem vocês acham que ganha? F1, F2 ou F3? F1, né? F1, é. Aí eu mais esperto digo, quem tiver para a direita vai ser positivo. O que é que Newton dizia? Que a força resultante era o produto da massa pelo quê? Pela aceleração. Aí como é que vai ser minha força resultante que eu tenho 3 forças, bandeira? Do mesmo jeito. F1 positivo, F2 negativo, F3 negativo. Massa vezes aceleração. Quer dizer, bandeira, se eu tivesse 4, 5, 6, ia ser do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Certo, meus amores? Deixa eu me aproximar aqui. Certo, pessoal? Diga que Certo. boa. Me deu retorno. Certo. Não deixe a gente sozinho, não. Não façam isso, não. Falem com a gente. Não vai ficar triste. Aí vamos para cá. Nós vamos agora da seguinte maneira. Vamos agora da seguinte maneira, ó. O F1 está na horizontal e o F2 está na vertical. Se vocês notarem, ele forma um ângulo de 90 graus. Toda vida, quando tiver um ângulo de 90 graus, nós vamos mexer com o teorema de Pitágoras. Viu? A galera de Rodolfo, se ficar um pouquinho na dúvida, pergunta, mas tem uma aula de vetores. Aí vocês me pedem no privado, que eu já mando o link da aula de vetores para vocês, para dar uma revisadazinha também. Vamos aqui. Bandeira, nesse caso, como é que fica? Gente, imagine, vamos aqui imaginar. Olha, é muito importante que vocês, no dia da prova, usem a imaginação. Imagine que vocês têm em casa uma pizza. Aí seu irmão puxa no vermelho e você puxa no azul. Não vou botar nenhuma pizza, não. Vou botar uma bola, na pizza de mancha. Quando os dois começarem a brigar, puxando a bola, a tendência dessa bola é ela ir para cá, ó. Nenhum solta não, viu? É aquele negócio, tipo cabo de guerra. Só que um está atravessado do outro. Sabe por que vai aqui? Porque aqui vai a chamada força resultante.
toda a vida quando vier. Ortogonal, perpendicular, teorema de Pitágoras. E o que é... E aí, Bandeira, como é que vai ficar esse negócio de força resultante igual a massa vezes a aceleração? Como é que vai ficar isso aqui? Galera, se vocês observarem, olha que figura geométrica eu formei aqui, ó. E se vocês notarem esse pedaço daqui para cá, preste atenção, esse pedaço que eu fiz aqui tem esse mesmo tamanho daqui. Tá vendo? Esse mesmo. Esses dois caras aqui é chamado de cateto. E o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E aí, como é que eu vou achar esse negócio aí? Aí Pitágoras dizia, Pitágoras, não Newton, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí eu ia jogar lá no Teorema de Pitágoras. Lá no Teorema de Pitágoras ia ficar assim, ó. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. É a força resultante. Quem são os outros caras? São os catetos. Quem são os catetos? F1 e F2. Pronto. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Se você não entendeu ou ficou na dúvida, tenha só um pouquinho de calma que quando a gente começar a fazer o exercício, você vai lembrar. Usa por aqui. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês tentem observar o vetor resultante. Quando ele estiver sozinho, o resultante é ele. Se tiver dois no mesmo sentido, é só somar. Se tiver no sentido contrário, é subtrair. Se tiver 2, 3, 4, 5, é olhar quem vai ser positivo, quem vai ser negativo. E se vier um ângulo de 90 graus, o teorema de Pitágoras. Tá bom? Tá certo? Certo. Tá certo. Alguém aqui se consultou esses dias? Não. Já ouviram essa palavra no consultório? Qual o seu peso? Não é assim? Tem nada a ver. É qual a sua massa. A gente fala normalmente, mas vi, mulher, fulano tá... Ei, subi na... Mas meu peso está errado. Nós falamos fisicamente errado. O que a gente mede lá na balança é a massa. O que danado é o peso, galera? O que danado é o peso? É a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro de massa ou centro de gravidade. Mais lá na frente eu vou falar o que seria um centro de massa e um centro de gravidade, que eu vou precisar fazer uma demonstração aqui. Tá certo? O que acontece? Todo corpo na atmosfera da Terra, se eu jogar ele é direcionado para o centro da Terra. Pelo amor de Deus, não diga que é para baixo. Diga que é para o centro da Terra. Centro de massa, centro de gravidade. Tá ok? Por quê, Bandeira? Se você tem a Terra aqui, aí você está aqui. Se você joga um objeto aqui, ele cai para cá. Mas o cara que está lá no Japão, se ele joga o objeto vem para cá. O cara está lá nos Estados Unidos, se ele joga o objeto aqui, o objeto vem para cá. Se o cara estiver lá, não sei aonde, na Conchichina, se ele jogar o objeto vem para cá. Então, se você observar, independentemente de onde ele esteja no planeta Terra, se ele soltar, está direcionado para onde? Para o centro de gravidade da Terra. E quem é que puxa isso? É a massa da Terra. Por que a Terra não sai do sistema solar? Porque tem um cara de massa muito grande lá no nosso sistema solar, chamado Sol, que atrai os corpos para o seu centro. Bandeira, e por que a gente não vai para dentro do Sol? Maria. A gente não vai para dentro do Sol porque a gente está em alta velocidade de rotação e de translação. Para vocês terem uma ideia, nós estamos a mais de 1.680 km por hora, nesse momento. Todo mundo aqui está a mais de 1.680 km por hora. E por que a gente não sai virado? Porque a Terra está puxando a gente para o centro de massa dela. Beleza? Devido à gravidade. Tá ok?
E como é que eu calculo o danado desse peso? Aí eu digo, é a coisa mais fácil do mundo. Newton dizia que a força resultante era o produto da massa pela aceleração. Vocês estão notando que eu estou voltando de novo lá para o cara. Sabe quem é a força resultante? É o peso. Massa vezes a aceleração da gravidade local. Sabe por que eu coloquei local? Porque a gravidade depende de onde você estiver. A gravidade em Apodi é uma, a gravidade em Riacho é uma, em Severiano é outra. Muda muito pouquinho, mas a gravidade da Lua e da Terra são altamente diferentes. Para vocês terem uma ideia, a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já a gravidade na Lua é 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, lá na Lua, quando eu solto um corpo, ele vai cair lentamente. Por quê? Porque a gravidade lá é pequena. Os caras, quando dão um passo na Lua, parece que estão dando um pulo. Ah, Bandeira, e a gravidade de Júpiter? 36 metros por segundo ao quadrado. O cara, para andar lá em Júpiter, ele vai ter que andar puxando as pernas. Porque a força gravitacional, o peso é muito grande. Então, não tem segredo. Para a gente calcular o peso, eu preciso da massa e da aceleração da gravidade. Bandeira, mas quando eu estudei no meu ensino médio, o meu professor arredondou a gravidade da Terra para 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, lembrei. Pode. Gente, se a questão der 9,8, vai 9,8. Se a questão não der, a gente vai adotar a gravidade 10. Fechado? Fechado? Fechado. Lenara, qual é a sua massa? A minha massa é 65,700. Quanto? 65,700. 65. Quanto é o seu peso na Terra? 650. Se você chegar... Não, Bandeira, não entendi. Vamos lá? Peso. A massa dela é 65 e a gravidade é 10. O peso dela é 650 newton, porque é força. E a unidade de medida de força é newton. Então, próxima vez que o médico perguntar qual é seu peso? 650 newtons. Ele vai dizer, vixe, essa menina, como é esse negócio aí? Lógico que ele vai lembrar. Peso é força, viu? Mas vamos passar adiante. Pronto. Gente, entendido o peso? Entendido. Sim. Alguma dúvida no peso? Não. Não, tudo certo. Beleza. Agora a gente vai classificar as forças, as chamadas forças de contato. Já está dizendo, tem que ter contato. O que é que nós temos aí? Um cara empurrando um bloco sobre a parede. Então ele teve que ter contato com o bloco. Da mesma forma, uma maçã sobre a mesa. A maçã interage com a mesa. Então, existe um contato entre a maçã e a mesa, como também existe uma interação entre a mesa e o chão. É tudo força de contato. Beleza? E existe uma força chamada força de campo. Essas forças de campo, a gente não precisa contato. Vou dar um exemplo como ela. Se eu soltar esse lápis, cai. Bandeira tem umas perguntas tão besta. Cai, Bandeira. Precisou tocar no lápis para ele cair? Não. A terra está puxando o lápis. Tá certo? Uma força de campo. Não precisou ter contato entre o lápis e a terra para ele poder cair. Certo? Alguém aqui, aí vamos lá para a brincadeirinha. Alguém aqui já aproximou o braço daquelas TVs de tubo que os cabelos ficavam arrepiados? Eu já. Eu já. É uma força de campo. Quem nunca fez isso? É uma força de campo. Precisou ter o contato dos seus cabelos com a tela? Não precisou.
Raimundo, a gente vai falar sobre choque, viu? Tranquilo. Não precisou. Na hora que você aproximou, os cabelos já ficaram, né, em pezinho. Foi uma força que atraiu os cabelos. Mas não precisou tocar na tela. É uma força de campo. Tá ok? Alguém aqui já pegou azogo, imã, que a gente chama. Aí a gente aproxima um do outro. Aí, de repente, o bicho faz, pá, se junta. Ou, quando a gente vira, a gente aproxima um do outro. É quando a gente aproxima, o outro se afasta. A gente aproxima, o outro se afasta. Não precisou os dois tocarem-se para aparecer uma interação. Para aparecer uma força. Porque são chamadas de força de campo. Tá bom? Vamos fazer exercíciozinho? Isso, Vitória, por causa dos polos. Nos ímãs, nós temos polos magnéticos, polo norte e polo sul, viu? É um assunto muito legal de estudar. Vamos para a questão? Se não entender, me diz, tá bom? Diz assim, uma partícula... Opa, passei. Uma partícula de massa 0,20 quilogramas, o cara já me deu a massa, 0,20. Ó, eu vou parar aqui e vou voltar na aula de Bell. Eu estava assistindo a aula de Bell, e aí vocês erraram uma coisinha bem tranquila, bem facilzinha. Quem é maior, 0,25 ou 0,7? Muitos alunos erram isso bem fácil. Por quê? Porque ele 0,25. Aí o cara diz, 25 é maior do que 7. Então, o maior é 0,25. Para vocês compararem, vocês vão ter que fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui 2 casas decimais. Aqui eu só tenho uma. Para comparar, eu tenho que igualar. 0,7 é a mesma coisa que 0,70. Aí eu pergunto, quem é maior? 70 ou 25? O maior é 70. Tá bom? Então fica a dica aqui. E Bel foi bem legal mesmo. Ela disse, vocês comparam os primeiros algarismos. Quem é maior? É o 2 ou é o 7? É o 7. Então, esse cara aqui é o maior. Tá certo? A gente não errar. Então, vamos lá. Uma partícula de massa 0,1 kg é submetida à ação das forças F1, F2, F3 e F4, conforme indica a figura. Aí ele pede para a gente determinar a aceleração da partícula. Olha a loucura do cara. Determinar a aceleração. O cara quer saber a aceleração. Aí eu vou lembrar do meu amigo quem? Pitt não, gente. Nada a ver. Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. A massa o cara já deu. Tá faltando quem? A força resultante. Qual é o meu problema aí? Eu tenho 4 vetores, 4, em sentidos diferentes e em direções diferentes. Como é que eu vou fazer isso aí, bandeira? Calma, prestem bastante atenção. Me diga uma coisa, aí eu vou pedir para vocês me falarem. O que F1 e F3 têm em comum? Bora. Em comum. O que são iguais para eles dois? Na horizontal. Beleza, direção. Estão na horizontal. É meu amigo. E os sentidos? Estão opostos. Opostos. Quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos, eu vou somar ou vou subtrair? Subtrair. Boa. Subtrair. Boa. Olha a coisa aparecendo. Aí eu vou olhar agora para F2 e F4. O que eles têm em comum? A direção. A direção. E os sentidos? São opostos. O que eu faço com eles dois? Subtrai. Subtrai. Vamos lá? Vamos lá pegar. Eu vou analisar primeiro a horizontal. Ok?
horizontal. Na horizontal, eu tenho F1 para cá e tenho F2 para cá. F1 tem F1 tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. F1 tem 4 unidades. E F3 tem 2 unidades. Então, na horizontal, a força resultante da horizontal vai ser quem, gente? 4 mais 2 ou 4 menos 2? 4 menos 2. 4 menos 2. Que vai dar força resultante da horizontal, 2 unidades. 2 quadradinhos. Bandeira, já vou jogar lá? Não, não vai jogar lá agora, não. Vamos analisar agora a vertical. Na vertical, eu tenho F2 para cima. Note que eu vou dizer que quem está para cima é positivo. F2 está para cima e F4 está para baixo. Quem vai ser a força resultante na vertical? O F2 tem quantas unidades para cima? 2. Quantas? 2. Eu 2. botei uma pessoa bem baixinha. 2. E o F4? Também. Também. Aí ele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Boa. Então, quanto é 2 menos 2? 0. 0. Bandeira. Então, a única força que sobrou foi a da horizontal. Foi ou não foi? Foi. Então, tio, é só pegar lá e sapecar. Força resultante, 2. Quem é a massa? Galera, agora tomem cuidado. Vocês estão vendo esse 0 aqui? Não precisa eu colocar ele lá não, viu? Não precisa. Beleza? Não precisa. Então, ficou 2 igual a 0,2 vezes A. Raimundo, por que você não me disse lá no início, seu Raimundo? Me diga no início, cabra. Não deixe chegar no final, não. Mas eu volto, filho. Olha, e eu quero saber onde foi que você não entendeu. O que está acontecendo aqui? Olha, preste atenção no que Bandeira vai fazer agora, para vocês não errarem. A incógnita está lá do outro lado da igualdade. Aí eu posso fazer o seguinte. Se 2 é igual a 0,2A, voltando, 0,2A é igual a 2. Posso ou não posso fazer isso? Se eu sou igual a você, você é igual a mim. Recíproco. 2 é igual a 0,2A. Voltando, 0,2A é igual a 2. Certo? Aí, Bandeira, o 0,2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Bandeira, eu não sei dividir com vírgula. Comece a fazer as continhas. As primeiras aulas de matemática foi divisão. Então, vamos lá. Fazendo a continha comigo, olha. Vamos lá para a gente aprender. 2 dividido por 0,2. Se vocês observarem, 2 não tem nenhuma casa decimal. 0,2 tem uma casa decimal. O que eu faço, Bandeira, quando acontece isso? Olha, eu tenho uma casa decimal. O que eu faço, Pedro? Muito simples. Eu retiro a vírgula e acrescento um 0 no outro. Ou seja, fica 20 dividido por 2. Tá vendo como ficou fácil? Se tivesse duas casas decimais, eu tiraria as duas casas decimais e acrescentaria 2 zeros. E quanto é 20 dividido por 2, Bandeira? 20 dividido por 2 é 10. Então, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado.
Pronto. Aí eu vou precisar agora saber onde foi que vocês não entenderam para a gente poder ir para a próxima questão. Me No digam meu aí. caso, eu entendi a questão, mas, por exemplo, se nesse FR da vertical, por exemplo, se tivesse dado 1, o que eu fazia? Boa pergunta. Se tivesse dado, Roberta, um valor de F1, olha o que ia acontecer, Bebeta. Olha, nós teríamos um FR na horizontal e nós teríamos um FR na vertical. E aqui tem um ângulo de quê? De 90 graus. Vocês lembram de quem? De Pitágoras. Viu? Ô, Yuri. Entenderam, filho? Cadê Raimundo? Raimundo, o que foi que você não me entendeu, filho? Me diga. Pode falar, não tenha vergonha, não. Não fique tímido, não. Não, era mais a questão do. Você tinha feito aí no horizontal e depois a vertical. Mas Pronto. agora você explicou a menina, eu entendi. Qual era o meu problema aí? É porque eu tinha dois vetores na horizontal e sentidos opostos. Aí eu subtraí, aí resolvi eles dois porque eles são meus amigos. Aí depois eu fui para os dois da vertical. Aí eu resolvi eles dois. Aí deu 0. Aí foi que ficou meu amigo. Certo? Toda a vida que a gente vai analisar quando você tiver. Imagine, Raimundo, que você esteja puxando uma coisa para um lado e uma pessoa estiver puxando no sentido contrário. Entendeu? Tipo essas brigas que a gente tem em sala de aula, carteira é minha, não é minha, não é minha. Aí um puxa de lado, outro puxa para o outro. Ali a resultante vai ser uma subtração. Por que vai ser uma subtração? Porque tem sentidos opostos. Certo, filho? Diga que tá certo, filho. Filho. Raimundo. Ele respondeu no chat. Ah, porque eu não vi. Um abraço, Raimundo. Eu fiquei muito feliz com o Raimundo no final de semana. Ele me mandou um baita resumo. Fiquei super orgulhoso dele. Se quiserem me mandar, eu aceito também, viu, gente? Eu acho massa. Vamos para a próxima? Se liguem. Muito, muito fácil de vir na prova do Enem. A questão, ela diz assim. Um astronauta, utilizando o dinamômetro, determina o peso de um corpo na Terra e na Lua, encontrando os valores de, olha só, o peso na Terra de 4,9 e o peso na Lua de 0,80 ou 0,8. Newton, respectivamente. Quando a palavra chega respectivamente, quem foi que ele falou primeiro? Terra e depois Lua. Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra, a gravidade na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do corpo. Galera, olha, um detalhe aqui que caiu uma vez na prova do Enem. Presta atenção. Um automóvel parado, a massa dele é constante? Acho que sim. É constante. Um automóvel em movimento, a massa dele é constante? Não. Acho que sim, Não, sei por lá. quê, Herculana? É sim, a mesma massa. Vai, É, né? vai mudar a massa. Henrique disse que é, Herculana disse que acha que não. Eu vou com Herculana. Eu tô com ela. Não é não? Sabe por quê? Quer ver uma coisa?
O automóvel, para se deslocar, ele tem que fazer o quê? Gastar Queimar combustível. combustível. Se ele queima combustível, a massa do automóvel vai diminuir. Isso pegou Ah, agora eu entendi. Isso E eu pegou com medo de errar, meu pai. Isso pegou muito aluno. Galera, deixa eu voltar aqui só para vocês terem uma ideia desse cara aqui, ó, nesse slide. Ó. Você imagine esse foguete. Tudo que está aí na lateral dele, debaixo dele aí, você tem embaixo os motores, o resto é tudo combustível sólido. Ele vai queimando esse combustível, queimando, queimando. Então, a massa dele subindo, a massa dele é variável. Por isso que quando ele chega lá em cima, o que ele faz? Ele começa a perder esses tanques de combustíveis. Então, um automóvel parado, a massa é constante. Um automóvel em movimento, a massa é variável. Quer ver uma coisa? Se a gente... Vou fazer sacanagem. Se a gente for para o banheiro com a diarreia, a massa é constante ou variável? É o mesmo caso do foguete. Constante ou variável? Variável. 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 Muito variável. Não vou nem falar mais nada. Você está jogando massa para fora. A massa variou. Concorda com isso? Não esquece disso não, tá bom? Coisa da fio, tô falando, né? Mas vamos lá. Aí ele pergunta, a massa do corpo. Então, vamos lá. Gente, só para a gente relembrar aqui. Peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade local. Não é assim? É desse jeito? Peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. É dessa forma? Se vocês notarem, a pergunta é bem simples. Eu quero a massa do corpo. Aí eu pergunto, eu tenho o peso dele? Tenho. Tenho a gravidade dele? Tenho. Aonde? Na Terra. Então eu acho a massa. Aí eu vou para a letra A. Peso da Terra é igual a massa vezes a gravidade da Terra. Quanto é o peso da Terra? É 4,9. A massa, eu não sei. Quanto é a gravidade da Terra? 9,8. Gente, 4,9. Pedro, m vezes 0, m vezes 9,8 é 9,8 m. Concorda? X vezes 2, 2x. X vezes 9, 9x. Mesma coisa. Tá ok? Novamente, se 4,9 é igual a 9,8 m, eu posso afirmar, voltando, que 9,8 m é igual a 4,9. Posso, não posso fazer isso? O 9,8 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa com a operação inversa. Aí o que acontece? Bandeira, armaria, vírgula de novo. Tem que fazer a conta. E como é que eu vou fazer essa conta, Bandeira? Vamos fazer a conta? Bora. Se liguem aqui. Eu tenho 4,9 dividido por 9,8. Quantas casas decimais tem o 4,9? Uma. Quantas casas decimais tem o 9,8? Uma. Tem o mesmo número de casas decimais. Se tem o mesmo número de casas decimais, eu posso pegar a vírgula e apagar. Ficou 49 por 98. Aí eu pergunto, 49 dividido por 98, dá para dividir? Não, porque é menor. Eu acrescento um 0, 0 e vírgula. Gente, mas se vocês observarem, 49 é metade de 98. Viu? Por isso que vai dar meio. Vamos lá? Vai dar um 5. 5 vezes 8 é 40, que vai a 4. 5 vezes 9 é 45. 45 com 4 é 49. Pronto. A massa do corpo é de meio quilo.
Achei a massa do corpo. Só que na letra B ele pede aceleração da gravidade na Lua. Gente, se esse corpo não perder massa daqui para a Lua, a massa é a mesma. Tá bom? Vamos calcular? Vamos calcular a gravidade da Lua. Bora calcular. B, peso na Lua, é igual a massa vezes a gravidade da Lua. O peso na Lua, o cara deu 0, quanto? 8. Quem é a massa? 0,5. E a gravidade da Lua eu não sei. Novamente, 0,8 é igual a 0,5 gravidade da Lua. Voltando, 0,5 gravidade na Lua é igual a 0,8. Não é assim? Bandeira, o 0,5 está multiplicando, ele vai passar a dividir. Vamos fazer a conta. Lá vem esse homem de novo com conta. 0,8 dividido por 0,5. Não tem o mesmo número de casas decimais? Tem. Se tem o mesmo número de casas decimais, eu posso dizer que é 8 dividido por 5. 8 dá para dividir por 5? Dá 1. 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 é 3. Que eu acrescento 0 e uma vírgula. E quanto é 30 dividido por 5? É 6. 6 vezes 5 é 30. A gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok, galerinha. Ok. Sim, tudo certo. Pra arrochar aí. Pode arrochar, não pode? Se cair uma questão de peso, se cair uma questão de inércia, de lei de Newton, eu não vou aceitar vocês errarem. Se eu pegar vocês no meio da rua, digo nada. Vamos lá. Cadê? Vamos apagar. Pronto, apaguei aqui. Deixa eu colocar lá no slide. Pronto, vamos lá. Pronto. Nós já vimos a primeira, nós já vimos a segunda, agora nós vamos partir para a terceira. O que é que diz a terceira? Não se prende no slide agora não, que a gente vai ler já já. O que é que diz a terceira lei de Newton? Vocês já devem ter escutado uma pessoa falar assim: deixe fulano, toda ação tem uma o quê? Tem uma Reação. Uma Reação. reação. As pessoas falam isso, tipo assim, fulano fez isso comigo, vou fazer isso com ele. Consequência. Como é, Raimundo? Consequência. Né? A pessoa tem muito isso. Consequência, né? Toda ação corresponde à reação. Só que fisicamente isso é válido. Agora a gente precisa olhar isso aí com olhar de física. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente empurra uma parede, a gente sente uma força na mão. Lógico, né? Bandeira, nós aplicamos. Não. Nós aplicamos na parede. O que a parede faz? Devolve. Se você aplicar uma força pequena, você vai sentir uma interação pequena. Se você aplicar uma força grande, você vai sentir uma interação grande. Se você der um murro na parede, você vai machucar a sua mão. Não vai? Porque a mão é sólida. Bandeira, mas por que não machuca a parede? Porque a parede é sólida e sua mão não é sólida. Ah, minha mão é sólida. Ei, mas ela é não tão sólida como a parede. O que acontece nisso? Se liguem aqui no que eu vou falar. Se liguem agora. Se eu empurrar a parede com 10 newton, ela me devolve 10. Se eu empurrar com 20, ela me devolve 20. Por isso que lá no slide tem assim no item A. Tem a mesma intensidade. Note que está entre aspas, em aspas não, entre traves,
Note que ele diz, ó, módulo da força de ar. Quando ele fala em módulo, é porque ele não está observando o sentido. Você tira o sinal. Tudo bem? Você tira o sinal. Então, se eu empurrar com 10, a parede me devolve com 10. A ação de empurrar a parede, a reação que a parede me devolve. Até aí, tudo bem? Sim. Tudo show de bola. Aí ele fala, mesma direção. Quando ele fala em mesma direção, ele quer. Se eu aplicar a força na horizontal, a parede vai me devolver uma força também na horizontal. Se eu aplicar uma força na vertical, o outro corpo vai me devolver também na vertical. Ficou claro isso? Sim. 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 Mesma intensidade, mesma direção. Viu? Aí vamos lá. Valeu, Sandrinha. Aí vamos lá. Eu estou empurrando a parede para a esquerda. A parede me devolve uma força para a direita. De novo. Eu estou empurrando a parede para a direita, a parede me empurra para a esquerda, porque eu sinto. Sentidos opostos. Vamos recapitular. Mesma intensidade. Se eu aplicar 10, me devolve 10. Mesma direção. Se a força é na horizontal, a reação é na horizontal. E sentidos opostos. Se eu empurrar para a direita, ela me empurra para a esquerda. Se eu empurrar ela para a esquerda, ela me empurra para a direita. Se eu empurrar ela para cima, ela me empurra para baixo. Se eu empurrar ela para baixo, ela me empurra para cima. Sentidos opostos. Até aí, beleza? Sim. Beleza. Quer ver outro para a gente finalizar? As leis de Newton. Bora. Estão aplicadas em corpos diferentes. Como assim? É finalizar as leis, não é aula não. Eu vou até 10 horas, 11h30, meia-noite. O que é que ele quer dizer em corpos diferentes? Vocês vão ter que responder. Eu empurrei a parede. A força que eu apliquei foi em quem? Na parede. E Parede. o que é que a parede faz? Devolve, né? Devolve. Com a mesma força. Devolve. Com a mesma intensidade, Sim, Sim. com a É. mesma direção, Sim. sim. sentidos Sim. opostos. Sim. Sim. Mas ela devolve em quem? E você? Estão aplicadas em corpos diferentes. Estão aplicadas em corpos diferentes. Enquanto a ação estava na parede, a reação estava em mim. Isso é onde os alunos escorregam lá na prova do Enem, porque o cara coloca isso. Ação e reação, elas não estão aplicadas no mesmo corpo, viu, gente? Estão aplicadas em corpos diferentes. Não esquece disso. Viu? Tá nem no slide aí. E na letra D diz, tem a mesma natureza. Se a força de ação é de campo, a reação é de campo. Se for de contato, a reação é de contato. Mas não esquece disso. Ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Parei e pergunto, ficou alguma dúvida nessa terceira lei de Newton? Não. Não. Se vocês aprenderem essa terceira lei de Newton, de 5 quesitos, vocês eliminam 3. 3. Tranquilo. Viu? Vamos lá. E aí? O que é que vocês conseguem observar aí? O cara saindo do barquinho, né? Sim. Quem É o faz a barco. ação? O cara. O cara. E quem faz a reação? O barco. O barco. Mesma intensidade ou não? Sim. E Sim. mesmo o quê? Não, direção, as direções são opostas. Mesma- opostas. Mesma direção. E Mesma sentido? direção? Mesma direção.
Mesma direção. Dos opostos. Horizontal. Ah, Ah, com sentidos opostos. Sentidos. opostos. Não esquece. Direção. Horizontal, vertical ou oblíqua. Sentido. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. De Apodi para Rodolfo, de Rodolfo para Apodi. São sentidos. Certo? Certo. Aplicadas em corpos diferentes. A ação empurra o barco. Reação, o barco empurra o homem. Como outra. Cadê? Oi. Como é que esses aviões a jato conseguem atingir velocidades acima do som? 1.280 km por hora. Simples. Ele pega, tá vendo essas duas bolotas de fogo? Sim. Tá vendo essas duas bolotas de fogo? É simplesmente a queima do gás sendo jogada para trás. Então, ele joga o gás queimado para trás e o gás joga o avião para onde? Para frente. Pra cima. Desse jeitinho. Ação e reação. É o mesmo princípio do foguete. Vocês estão vendo essa bolada na cara, né, do cara? Sim. Sim. Irmão, medonho. A ação, o impacto da bola no rosto, o rosto deformou, porque não é totalmente sólido. E vocês notarem, a bola também foi deformada porque o rosto do cara aplicou uma força na bola, uma reação. Então, aquele negócio de toda ação existe uma reação, tá aí bem, bem tranquilozinho. Tá bom? Galera, nós vamos passar 2 slides agora que eu vou precisar que vocês acreditem em mim. Tá bom? Que vocês acreditem. Para vocês não errarem as questões. Vamos comigo. Se vocês observarem na primeira figura lá, eu tenho o corpo da Terra e eu tenho uma massazinha. Deixa eu só perguntar agora, ver se vocês acertam. Quem é que tem maior massa? A Terra ou o corpo? A Terra. A terra. Quem é mais difícil de se movimentar? A Terra ou o corpo? A O Terra. corpo. Quem é que tem maior inércia? A Terra ou o corpo? O corpo? A Terra. A Terra. Quem tentando lembrar o mede que a é inércia. inércia... Muito bem, Vitória. Quem mede a inércia do corpo é a massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. Mais difícil de se movimentar, como também é mais difícil de parar de se movimentar. Lembra a inércia? A tendência dos corpos a permanecer em seu estado. Então, se liguem aqui. Se eu soltar esse corpo... Deixa eu estar escrevendo aqui. Se eu soltar esse corpo aqui, ele vai ser atraído para a Terra, sim ou não? Sim. 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 Quem é que atrai esse corpo? A terra. A A Terra. Terra. Eu pergunto, se a Terra atrai o corpo, o que o corpo faz com a Terra? Atrai ela. Atrai. Aí o cara vai dizer, isso é mentira desse cabra. Atrai. Entenderam o sinal de menos? Porque tem sentido contrário. Vem a pergunta. É ação e reação? Sim. Sim. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Uma pergunta. Se eu jogo o corpo e o corpo cai, por que a Terra não sobe? Por causa da inércia? Boa, por causa da Sério? inércia. Ô, bambo! Não diga que é bambu, não. Porque a inércia da Terra é gigante. Para fazer a Terra
Subir é uma novela medonha. Viu? Por que que o corpo cai? Porque tem inércia pequena. Por que que a Terra não sobe? Porque a gente tem inércia grande. Beleza? Beleza. Menino, vocês estão fortalecidos. Pedro, Oi, meu amor. quanto maior o corpo, maior a inércia? Maior. Obrigada. Quando você, viu, Lenara? Quando vocês estiverem numa prova e perguntar assim, o que mede a inércia de um corpo? É a massa. Só para você ter uma ideia. Vamos lá. Vamos falar de corpos, para a gente fechar, para a gente tirar a dúvida. Se a gente tem um carro pequeno e uma carreta, para se movimentar, quem se movimenta mais rápido? Um carro pequeno. Carro. O Pequeno. carro pequeno. O carro, a carreta, ela tem um motor gigantão. Então, ela precisa de muita força para poder sair. Então, o carro grande, por ter massa grande, tem maior inércia. Mais difícil é tirar ele do repouso. Mais difícil. Precisa de uma força tremenda. Aí os dois estão embalados. Qual é o mais difícil de parar? O carro pequeno ou a carreta? A carreta que o carro do peito. A carreta. Porque tem maior... Massa. E se tem maior massa, né, Henrique? Tem maior inércia. Certo, meu amor? Certo? Certo. Certo, meu rei. Quando eu boto aqui nesse nota, aí aparece tudo de uma vez, eu tenho raiva. Mas vamos lá. Não olhem agora para as bichinhas, não. Tá bom? Presta atenção. Quando falarem para vocês de força normal, é uma força de superfície, de contato, de superfície. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Posso chamar Herculana, né? Ou Maria? Ou você tem um apelido? Herculana. Herculana. Beleza. Herculana está sentada? Tô deitada. Está deitada. Pronto. Eu vou pedir que você agora se sente. Pode ficar sentado. Eu vou pedir. Estou pedindo que você se sente. Tá bom? Pronto. Pronto. Está sentada. Tô. O que tiver em contato na superfície que eu falo você está com os pés no chão? Sim. Você sente que o chão aplica uma força nos seus pés? Não. Vamos lá. Você sente seus pés pressionados no chão? É porque eu sou pequena e os pés não encostam direito no chão, não. Adorei. Eu sou pequena. Você é Eu sou gigante. bonita dos Fez esse pés. exemplo comigo. Você é gigante, viu? Você é gigante. Mas eu Fica só adorei. bonita dos pés, homem. Mas vamos supor que você é grandona. E Agora tá eu botei, vai. Ótimo. Pronto. Você sente uma pressão dos pés no chão? Sinto. Você pressiona o chão lhe devolve. Essa força de superfície é chamada de normal. Tá bom? Como você está sentada, você está pressionando a tampa da cadeira, não tá? Sim. Então, você pressiona a tampa da cadeira, a cadeira lhe devolve. Essa devolução é chamada de normal, porque a cadeira é uma superfície. Uma normal. Se você colocar os cotovelos sobre a mesa, você vai pressionar, você vai aplicar uma força na mesa, a mesa vai fazer o que com você? Devolver. Toda força de superfície, ela é chamada de normal. Como você estava deitada? Deitada na cama, a cama devolvia a força para cima. Tá ok? Então, para a gente ficar claro, a força normal, ela é de superfície. Se você está com os pés, com o bumbum, se você encostou a mão na parede, é normal, é força de superfície. Não vá ainda nessa daí não, viu, Raimundo? Aí é onde está, Raimundo. Vou ler para vocês a pergunta de Raimundo. Então, quer dizer, Pedro, que a normal é uma reação da força-peso. Raimundo, não vai ser. Eu vou explicar a você por quê. Tá bom? Preste atenção, é bem facilzinho.
Ó, lá na nossa primeira figura, prestem bastante atenção. Ó. Eu tenho a terra, eu tenho a mesa, certo? Eu tenho a mesa e eu tenho um corpo que está sobre a mesa. Prestem bastante atenção. É aqui aonde a gente vai acertar a questão lá do Enem. Gente, esse corpo em vermelho, ele é atraído pela Terra? Sim. É. Chamada de força o quê? Gravitacional. Força peso ou força gravitacional. Pronto. Se liguem aqui, olha. P. Quem foi que atraiu o corpo? A terra. E o que é a Terra? E o corpo atrai quem? A Terra. Se a Terra atrai o corpo atrai a Terra. É. Então, preste atenção. Se liguem aqui. Nessa situação, eu pergunto, os pesos têm a mesma intensidade? Sim. Sim. Têm a mesma direção vertical? Sim. Têm sentidos opostos? Sim. Sim. Estão aplicadas em corpos diferentes? Sim. Sim. Ótimo. Então, Raimundo, a reação do peso está lá no centro de gravidade da Terra. Viu? A Terra puxa o peso. O peso puxa a Terra. Beleza? Vou continuar agora. Se liguem aqui. Vou apagar. Cara, isso aqui já caiu na prova da UFRN, mas pouca gente acertou. Eu vou analisar agora o corpo e a mesa. O corpo e a mesa. Gente, o corpo está sobre a mesa? Está, não está? Sim. Pergunto. Esse corpo, ele pressiona a mesa? Sim. Sim. Se esse corpo pressiona a mesa, o que é que a mesa faz? Ela devolve. Ela devolve. É uma força de superfície? Normal. Olha só. A mesa aplica uma força sobre o corpo. O que é que o corpo faz? Aplica uma força na mesa. Note que os pontos são diferentes, tá vendo? Tá vendo? De novo. A superfície aplica uma força no corpo, chamada normal, e o corpo pressiona a superfície, chamada de contranormal. Pergunto, é ação e reação? Sim. A normal está sendo aplicada no corpo, a contranormal está sendo aplicada na mesa. Têm a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Beleza? Beleza. Sabe o que é que acontece e leva a gente ao erro? Vamos lá, se liguem agora, para a gente não errar. Raimundo, aqui é o pulo do gato. Como é o nome da força que a Terra age no corpo? Como é o nome que a Terra aplica no corpo? Como é, gente? Como é o Seria nome? gravitacional. Força gravitacional ou força peso? Não é assim? A Terra não atrai o corpo com peso? Como é o nome que a superfície aplica no corpo?
Vocês falaram nesse instante. Como é o nome da força de superfície que a mesa aplica no corpo? Força peso? Força normal, que a superfície aplica no corpo. A contranormal é o corpo na superfície. Gente, prestem bastante atenção aqui. Só olhar agora. Eu posso dizer que isso aqui é um par de ação e reação? Sim ou não? Sim. Vamos lá, Raimundo. Eu acho que não. Vamos lá, Raimundo. Eles vão ter a mesma intensidade? Vai. Sim. Vão ter. Fique na sua, Lenara. Tem a mesma intensidade. Tem a mesma direção? Vertical? Tem sentidos opostos? Aí a última pergunta. Estão aplicadas em corpos diferentes? O peso, quem faz é a Terra no corpo. A normal, quem faz é a superfície da mesa no corpo. Se vocês observarem, a normal e o peso estão aplicadas no mesmo corpo. Então, gente, eles não são um par de ação e reação. Eu vou parar e vou perguntar aqui. Vocês entenderam por que eles não são? Porque estão aplicadas no mesmo que corpo. Vamos lá, vocês estão sentados aí. Vocês estão sentados. A Terra puxa vocês para o centro. É o peso. A Terra aplica uma força em vocês. Peso. Vocês estão sentados na cadeira. A cadeira devolve essa força. Em quem? Em vocês. Note que o peso e a normal estão aplicadas em vocês. Por isso que você não pode ser uma par de ação e reação. Por que não pode ser um par de ação e reação? Porque estão aplicadas no mesmo corpo. A primeira pergunta que Raimundo fez aqui. Então, o peso é a reação da normal? Não, porque estão aplicadas no mesmo corpo. Certo? Essa análise ela é bem criteriosa, viu, gente? Gente, tudo bem? Sim. Para mim, sim. Sim. Outra coisa, toda vida que tiver cabo, nós vamos chamar essa força de tração, tá ok? Teve cabo, tração. Aí a gente vai representar pelo um tesão, tá bom? Tá certo? Teve cabo, tesão. Pronto. Vamos olhar essa daqui? Vamos lá? Vamos devagarzinho para a gente acertar ela. Na figura abaixo, temos uma maçã sobre uma mesa. Represente todas as forças que agem sobre a maçã. Vamos aqui. Eu estou com vocês, viu? Se liguem, viu? Que eu estou aqui, ó. Mesa. Mesa feia da porra. Pronto. E está aqui a maçã. Me digam quais são as forças que estão agindo na maçã? Sem medo de errar. Sem medo de errar, não. Quais são as forças que estão agindo na maçã? Vamos. Normal e peso. Raimundo já me disse, normal e peso. Boa. O peso tá para onde? Quem faz o peso, Raimundo, na maçã? A terra? A terra. Puxa a maçã para baixo. Peso. E Raimundo me disse que é normal. Quem faz a normal? A mesa. A mesa. Isso. São iguais? Tem a mesma intensidade? Tem.
Tem a mesma direção? Tem. Tem sentidos opostos? Tem. Eu acabo de dizer ação e reação. Aí eu pergunto, estão aplicadas no mesmo corpo? Não. Olha direito, Roberta. A terra puxa a maçã. Força, peso. O peso está sendo aplicado na maçã. Anormal, a superfície aplica na maçã. Todas as duas forças, Bebeta, foi na maçã. Para ser ação e reação, tem que ser em corpos diferentes. E aí o peso e a norma. Mas, Bandeira, eu estou lembrando que lá no meu ensino médio o professor fazia assim, olha. Normal, aí peso, aí ele cancelava. Se cancelam porque elas se anulam. Porque estão aplicadas no mesmo corpo. Roberto entendeu por que não é um par de ação e reação. Tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e sentidos são opostos. Mas não está aplicada no mesmo corpo. Desculpa. Mas está aplicada no mesmo corpo. Tá bom? Bandeira. Na letra B ele pergunta, onde estão aplicadas as correspondentes reações? Vamos pegar as reações? Gente, aonde é que está a reação do peso? Olha só. A terra atrai a maçã. O que é que a maçã faz? Atrai a terra. Então, isso aqui é a terra, viu, gente? Pergunta. O peso que a terra faz sobre a maçã e o peso que a maçã faz na terra é um par de ação e reação? É. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos aplicados em corpo diferente. A terra puxa a maçã. O que é que a maçã faz? Puxa a terra. E cadê a outra, Bandeira? Reação. Vamos lá? Bora aqui. Deixa eu mudar aqui de cor aqui. Tá um verde. Bandeira. A reação do peso a gente já encontrou. Mas quem vai ser a reação na normal? Vamos comigo. A mesa empurra a maçã. A mesa empurra a maçã. Normal. O que é que a maçã faz na mesa? Bora? A superfície da mesa empurra a maçã. Normal. O que é que a maçã faz na mesa? Empurra. Empurra. Então, Bandeira, aqui vai aparecer uma força para baixo, chamado de menos N ou contra normal. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque eu botei na maçã. E é na mesa. A mesa empurra a maçã. Maçã empurra a mesa. Pode colocar o dedinho né, seu aqui na mesa assim. Ah, beleza, eu estou empurrando a mesa. A mesa está me empurrando. Beleza? Show. Alguma dúvida, galerinha? Não. Não. Nenhuma. Nós já estamos com quantas horas de aula? Só para me 1h20 e pouco, se não me engano. Pronto. Olha, o que é que eu vou fazer com vocês? Preste bastante atenção. Eu vou mostrar as questões. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 questões bem bonitinhas. Essas questões eu vou estar mandando para vocês respondidas. Tá ok? Para vocês analisarem. Para a gente poder andar com o conteúdo. Tá certo? Vai ser em vídeo. Ficou na dúvida? Pode mandar o WhatsApp ao vivo. Pode ligar ao vivo. Bandeira. Olha, macho, eu tô aqui na dúvida nesse negócio. É porque a gente precisa andar com o conteúdo. São questões que envolvem o início de física, o resto é só matemática. Tá ok? Deixa eu só ver aqui. Dá tempo para a gente resolver uma? Vamos resolver uma? Vamos?
Deixa o Bandeira resolver uma. Vocês esperam, não espera? Espera na hora. Vamos esperar aí. Se ligue. Vamos lá, ó. Acho que é ela, Pronto. Preste bastante atenção. Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 e 3 quilogramas, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Boa. Se elas estão perfeitamente lisas, então não tem atrito nelas. Aí ele diz: uma força horizontal F de intensidade 10 newton é aplicada no bloco A. Letra A aceleração adquirida pelo conjunto, e letra B, a intensidade da força que A aplica em B. Então vamos para cá, gente. Se liguem aqui. Meus amores, vocês já ouviram receita de bolo? Já ouviram falar em receita de Já. bolo? É Já. tudo igual, concorda? Vocês concordam que receita de bolo é tudo igual? Sim. 2 ovos, farinha de trigo, não sei o quê, não sei o quê, né? Desse jeitinho, né? Leite. Pronto, desse É. jeito. Pronto. O que que eu quero de vocês? Receitinha de bolo aqui. Pronto. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Analisando o corpo A, quais são as forças que estão agindo no corpo A? Me digam, por favor. Bora? Quais são as forças que eu peguei os corpos e vou analisar separadamente. Quais são as forças que estão agindo em A? A tem massa? O A tem massa? Tem. Não. Se tem massa, tem peso. Direcionado para o centro da Terra. Até aí, beleza? Sim. Outra pergunta. A está sobre uma superfície? O corpo A Sim. está sobre uma superfície? Tá. Então, tem uma força chamada de normal. Galera, não esquece, a normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Como assim, Bandeira? Eu não entendi. Tá aqui a superfície. A normal vai estar assim, ó. Se a superfície estiver assim, a normal vai estar assim, ó. Ó, desse jeito. Então, a normal é sempre perpendicular à superfície, sempre. Quais são as outras forças que estão agindo em A? Olha o desenho. Bora, gente. Me deu o desenho? Tem uma força empurrando o A. Tem ou não tem? Não tem lá no desenho, ó? O que foi, gente? Eu estou olhando o desenho. Não tem uma força lá? Tem. Tem. Aí agora vem. F empurra A. O que é que A faz com B? Empurra B também. E o que é que B faz com A? Empurrar de volta. De volta. Eu adorei. Empurra A de volta. Peraí que tá errado, viu? Força que B exerce em A. Observem que eu analisei só as forças de A. Até aí, tudo bem? Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. F, peso, normal. Se A empurra B, B devolve. Então, olha agora. Vamos para o corpo B. Quais são as forças que estão agindo no corpo B? A. Peso, Peso normal.
Menino, já foram já logo duas na lapada. Peso normal perpendicular à superfície. Quem mais? A força de A A que força está para B. de A. Boa. A força que A empurra B. A força que A aplica em B. Chamada de F de A em B. Tem mais alguma? Tem não, né? Pronto. Vamos agora. O corpo A e o corpo B sobe ou desce? Ou eles vão se movimentar na horizontal? Horizontal. Tá. Eles não sobem nem descem. Se eles não sobem nem descem, é porque esses dois caras se cancelam. Eu nem olho mais para eles. Se cancelam. Gente, Newton dizia que a força resultante era o produto da massa pela aceleração. Não esqueça. Para cada corpo desse, eu vou fazer uma lei de Newton. Para cada corpo. Tá ok? Então, vamos aqui. Deixa eu botar o verde. Botar o verde aqui. Vamos lá? Corpo A. Gente, observando quem vai ser a força resultante para o corpo A. Observem. Bandeira, gente, se ele está empurrando para a direita, então eu vou dizer que quem vai para a direita vai ser positivo. Então, observe. Se liguem agora. O F vai ser positivo ou vai ser negativo? O F vai ser positivo ou negativo? O F está empurrando para onde? Positivo. Positivo. E o F de B em A vai ser positivo ou negativo? Negativo. 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 Lembra daqueles primeiros slides que a gente viu? F menos F de BA. Igual, seguindo a segunda lei de Newton, igual a massa de A vezes a aceleração. Pronto. É isso aqui que eu tenho de A. Agora nós vamos para o corpo B. No corpo B, vou fazer também uma segunda lei de Newton para o corpo B. Lá no corpo B, em relação ao movimento, quais são as forças que eu tenho do movimento? Eu só tenho FAB, concorda? Concordam, gente? Sim. Positivo ou negativo? Positivo. 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 F de AB igual massa de B vezes a aceleração. Galera, feito isso, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Quando eu somo, esse aqui e esse aqui se anulam. A empurra B, B faz o quê? Devolve. E aí, como é que fica a minha equação? Se liguem agora. Só sobrou o pobre velho do F. E lá do outro lado, observe que a aceleração é comum. Aí o que a gente faz, Bandeira? A gente junta as massas e multiplica pelo termo comum. Vai ser sempre assim. Junta as massas e multiplica pelo termo comum, que é a aceleração.
Aí eu pergunto, quem é F? O problema me disse que era 10. Quem é a massa de A? É 2. Quem é a massa de B? É 3. E quem é a aceleração? É a pergunta. Então, eu tenho 10 igual 2 mais 3 é 5 vezes A. Ora, se 10 é igual a 5A, 5A é igual a 10. O 5 está multiplicando, passa a dividir. Quanto é 10 dividido por 5? 2 metros por segundo ao quadrado. A maioria, olhe, o próximo, o outro, ainda é tudo fazer receitinha de bolo. Pega o corpo isolado, isola, faz o estudo das forças, uma segunda lei de Newton dele. Pega outro corpo, faz o estudo das forças, isola, faz o estudo das forças, uma segunda lei de Newton para ele. Sempre vai ser assim. Bandeira, na letra B, ele quer a intensidade da força que A aplica em B. Se vocês notarem, eu vou para cá. Olha, observem aqui. Ele quer a força que A exerce em B. Então, vou pegar essa equação aqui. Ó. Poderia pegar outra bandeira? Poderia. Também daria certo. Tá bom? Vamos lá? Bora. Ó. Cadê? Força de A em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Força de A em B. Quanto é a massa de B? É 3, bandeira. Quanto é a aceleração? É 2 que a gente descobriu. A força de A em B é de 6 newton. Pronto. Se eu pegar outra, vou fazer, dá na mesma coisa. Mas, bandeira, é meio azedo. Não é tão azedo, não. É só pegar o andar da coisa. Receitinha de bolo. Vocês vão ver que na próxima, tudo do mesmo jeito. O que foi que vocês acharam disso? Me digam aí, por favor. Se foi difícil. No começo foi complicado, mas depois vai ficando mais fácil. Lenara, quando a gente fizer isso aí, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai ver assim, super tranquilo. Porque a gente nunca foi orientado a fazer o quê? Isolar os corpos, fazer o estudo das forças, para cada corpo uma segunda lei de Newton. Eu poderia muito bem, galera, chegar aqui e botar um bizu para você. Ó, galera, é só pegar o F e igualar a soma das massas pela aceleração. Pronto. Eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês analisem tração, a normal, o peso, tudo direitinho. Tá bom? Vocês ficaram tristes, não foi? Estou sentindo daqui. Mas assistam novamente essa aula. Dê o gosteizinho lá, tá bom? A gente fica por hoje, tá certo? Tá bom assim? Brisa chega, achou graça. Eu agora fiquei triste, viu, Brisa? Tchau, Eduarda. Triste que acabou. Mas é porque daqui as outras questões, elas vão só mais aumentando, viu, gente, de tamanho. Não é que vá aumentando de dificuldade, viu? Tchau, Fábio. Vai aumentando de tamanho. Deixa eu parar a gravação mesmo. Gravando. Peraí, onde é que para? Vala Jesus do céu. Parar a gravação. Interromper a gravação.